A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 3, versículo de número 16, aonde lemos assim: E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Que verso maravilhoso! Logo após o batismo de Jesus, que ele sai das águas, os céus se abrem. Jesus é quem abre os céus para nós. E viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. Viu-se o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é invisível, mas aqui pôde-se ver o Espírito de Deus vindo para ele como uma pomba. Eu quero falar no dia de hoje sobre 10 elementos de Deus no Evangelho de Mateus. 10 elementos de Deus no Evangelho de Mateus. Mateus 3, verso 16, vemos o Espírito de Deus. E algumas vezes repete no Evangelho de Mateus o Espírito de Deus. Mateus capítulo 4, verso 4, lemos: Ele, porém, respondendo, diz: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Toda a palavra que sai da boca de Deus. Aqui temos o Espírito de Deus e a boca de Deus, as palavras que saem da boca de Deus. Mateus capítulo 5, versículo de número 34, lemos: Eu, porém, vos digo que maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, o céu é o trono de Deus. Então nós temos o Espírito de Deus, a boca de Deus, o trono de Deus. Vamos para Mateus 6, verso 33, um importantíssimo verso que nós temos que prestar atenção nele, que diz: Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. O reino de Deus. Olha só, já vimos 4 elementos de Deus no Evangelho de Mateus. O Espírito de Deus, a boca de Deus, o trono de Deus, o reino de Deus. Mateus, capítulo de número 12, versículo de número 4. Mateus 12, verso de número 4. Lemos assim: Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes. Olha aí, casa de Deus, o Espírito de Deus, a boca de Deus, o trono de Deus, o reino de Deus, a casa de Deus. Vamos a Mateus capítulo 15, versículo de número 3, onde lemos: Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Tem alguns que transgridem o mandamento de Deus pela sua tradição. Aqui vemos o mandamento de Deus, o Espírito de Deus, a boca de Deus, o trono de Deus, o reino de Deus, a casa de Deus, o mandamento de Deus. Mateus, capítulo de número 21, versículo de número 12, Mateus 21, verso 12, lemos: E entrou Jesus no templo de Deus, o templo de Deus.
e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Entrou no templo de Deus. Vemos aqui o Espírito de Deus, a boca de Deus, o trono de Deus, o reino de Deus, a casa de Deus, o mandamento de Deus e o templo de Deus. Mateus, capítulo de número 22, verso 16, lemos: enviaram os seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus, segundo a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Ensinas o caminho de Deus. Como é bom aprender o caminho de Deus. E Jesus ensinou-nos o caminho de Deus. Na verdade, Jesus é o próprio caminho de Deus, porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Jesus próprio é o caminho de Deus. O Espírito de Deus, a boca de Deus, o trono de Deus, o reino de Deus, a casa de Deus, o mandamento de Deus, o templo de Deus, o caminho de Deus. Mateus 22, verso 29, Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras. Aí há um grande motivo para errar: não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus, nem o poder de Deus. Então já vimos 9 elementos de Deus aqui: o Espírito de Deus, a boca de Deus, o trono de Deus, o reino de Deus, a casa de Deus, o mandamento de Deus, o templo de Deus, o caminho de Deus, o poder de Deus. E eu não poderia terminar essa meditação no dia de hoje sem falar do Filho de Deus. Mateus, capítulo de número 27, versículo de número 54. Mateus 27, 54, aonde lemos assim, Mateus 27, 54. E o centurião, os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que havia sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente, esse era o Filho de Deus. O Filho de Deus. O Filho de Deus veio a esse mundo para nos salvar. O Filho de Deus é Jesus Cristo. E que nós possamos, como centurião, reconhecer que verdadeiramente Ele é o Filho de Deus. 10 elementos de Deus no Evangelho de Mateus: o Espírito de Deus, a boca de Deus, o trono de Deus, o reino de Deus, a casa de Deus, o mandamento de Deus, o templo de Deus, o caminho de Deus, o poder de Deus e o Filho de Deus. Que Deus te abençoe, Cristo Jesus. Acione nosso canal no YouTube. Se você gostou desse vídeo, coloque o sinal de joinha. Isso ajuda o algoritmo do YouTube a identificar que o que nós trazemos aqui é relevante. Comente também, use isso, joinha, comente, mande uma mensagem. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus e divulgue o nosso canal para que mais pessoas sejam abençoadas por esse conteúdo. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém e amém.